Olá, tudo bem? Gostaria de deixar no Crescendo de hoje uma pequena reflexão sobre o Evangelho de Lucas no capítulo 22, versículo 39, que diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, de uma maneira resumida, porque há muitas mensagens aqui, há muitas coisas importantes que a gente poderia extrair daqui desse texto. Porém, algumas delas estão, que eu gostaria apenas de compartilhar com vocês, tem a ver com a necessidade de nós orarmos sempre, principalmente pela nossa condição humana, limitada. Nós somos totalmente dependentes, sabe, da graça de Deus para para podermos viver, né, viver a vida cristã de uma maneira sadia, mais humana possível. Por que mais humana possível? Porque na vida de Jesus, uma das coisas mais bonitas na vida dele foi justamente a sua humanidade. Porque a gente aplaude, a gente glorifica o nome do Senhor, né? A gente glorifica o Pai por causa dos grandes feitos miraculosos, os milagres de Jesus, o fato dele andar por sobre as águas, dele multiplicar pães, multiplicar peixes, ressuscitar mortos, curar leprosos. Então o que acontece? A gente glorifica o nome do Senhor por isso. Porém, o lado mais bonito da vida de Jesus não é necessariamente esses fatos milagrosos, mas o fato de uma humanidade presente, perceptível na vida dele, de Jesus. E ele se tornou, sendo homem, porque é Deus encarnado, ele se tornou homem, ele sabe o que é ser humano. E muito mais, ele sabe como é difícil ser humano, né? Por que o ser humano é tão difícil e por que é tão difícil ser humano. E ele conhece isso porque foi ele que nos formou, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa vida. Por isso a nossa vida cristã ela só é possível, ela só é viável, ela só é praticável, a nossa vida só é vivida, de fato, se a gente tivermos uma vida cotidiana de oração, de companhia, de busca, de contato, de comunicação, para a gente falar com o nosso Pai e para a gente também ouvir em nosso espírito a voz silenciosa, porém audível dele, do Espírito Santo, que é o Senhor, nosso Deus. Então o lado divino de Jesus é lindo, mas mais lindo ainda é a humanidade dele, porque nós vemos aqui que o que ele demanda nesse contexto do Getsemane é companhia, é presença. Eu preciso de amigos, eu preciso de gente do meu lado, eu preciso sentir calor humano. É o momento da entrega, é o momento da solidão, é o momento de sentir dor, é o momento que ele sabe que ele vai para a cruz. Ele sabia que o caminho dele era o caminho da cruz, é o caminho da morte. Sabendo, ele sabe que no terceiro dia haveria a ressurreição, porém ele estava limitado no seu corpo, no corpo humano, por isso ele sente dor. E quando ele olha Jerusalém de um determinado ângulo, de uma determinada maneira com seus discípulos, ele começa a chorar. E ele chora diante dos seus discípulos, sem medo de ser mal interpretado, sem medo de receber críticas, porque ele
não deseja ser aquele líder, ele não é de fato um líder religioso que tem que demonstrar que é forte o tempo todo, que não derrama lágrimas, que não expressa fraqueza, que não tem humanidade. É ele que vê um amigo dele morto, Lázaro, vê todas aquelas pessoas também chorando, sofrendo pela morte de Lázaro, e ele também deixa essa humanidade vazar, ele começa a chorar. E o versículo é pequeno, né? Jesus chorou. Mas para mim tem um impacto muito grande, muito enorme, porque nos revela que há momentos em que a nossa humanidade, é a humanidade que está sendo restaurada pela graça, porque foi a humanidade que foi atingida lá no Éden. Foi a primeira coisa. Então, uma das primeiras coisas que é restaurada pela graça é a nossa humanidade. E a capacidade da gente chorar também. Chorar diante de uma perda, chorar diante de uma dor, chorar diante de alguém que esteja sofrendo, ou até aquele choro, que não é o choro pela dor, pela tristeza, mas é o choro daquela alegria, pela emoção, de você ver alguém conquistando algo, que você se alegra. Porque há pessoas que se alegram e choram, né? Não é de tristeza, é aquela emoção, é uma alegria e se expressando através das lágrimas. É a capacidade de chorar. E Jesus faz isso. Ele não está nem aí preocupado se seus discípulos, outras pessoas, o que vão pensar dele. E também lá no Getsemane, né? No Getsemane, ele também requer a presença dos amigos, ele quer o calor, ele quer a presença, ele quer gente próximo. É impossível nós vivermos uma espiritualidade da qual eu mesmo me basto, onde eu digo para mim mesmo, eu não consigo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de alguém para estar ao lado, eu não preciso. Pelo contrário, sozinhos a gente não se basta não, a gente precisa do outro. Ninguém tem a capacidade própria de fazer uma manutenção da sua própria vida sem que tenha alguém do seu lado, te mentoreando, te ajudando, pastoreando, cuidando, exortando, motivando, caminhando ao lado. Então, por isso que eu digo que aqui tem muitas mensagens. E mais um lado humano de Jesus que nós vemos é o da cruz. Quando ele está na cruz, ele diz, eu tenho sede. Tenho sede. Ele poderia usar o poder dele como filho de Deus que ele tinha para aliviar aquela sede, como um paliativo, como algo ali passageiro, talvez, mas apesar disso ele não faz. Mas ele expressa para todos, eu tenho sede. Ele sabe das necessidades que o corpo humano precisa. Ele sabe da minha necessidade enquanto homem, enquanto ser humano, que o meu corpo precisa de água, o meu corpo precisa de comida. E assim como um dia ele sentiu cansaço e dormiu num barco, apesar de uma tempestade, ele sabe que o nosso corpo também precisa de descanso, de repouso. Ele conhece a nossa estrutura, porque se fez homem que nem a mim e a você. Então o lado humano dele é maravilhoso, é mais lindo. Bem, mas aí eles chegam lá no Getsemane e os discípulos estão com ele, alguns dos discípulos estão ali com ele, e ele diz assim, olha, está todo mundo acordado, ele chega num ambiente, ele sente aquela presença espiritual, né, a presença do inferno, por assim dizer, porque ali é o momento da decisão, é o momento de é aqui que eu começo a tomar o cálice, aqui é que eu começo a beber o cálice. É aqui que eu vou colocar na prática tudo que eu disse antes acerca do meu próprio sofrimento. E ele sente o momento, sabe que no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo. E por isso os discípulos estão todos acordados e Jesus diz assim para eles, olha, orem para que vocês não entrem em tentação. Orem para que vocês não entrem em tentação. Não entrem. Você vê que ele descreve a tentação como algo em que a gente entra. É como se fosse uma ambiência. Orem para que vocês não entrem nessa ambiência, nesse estado de tentação. Orem, porque a oração ela vai ser a capacitadora da vida de vocês para que vocês estejam em qualquer lugar e em qualquer situação, sem que vocês entrem em tentação. Porque sem oração, vocês vão entrar em tentação.
É uma ambiência, né? Geralmente a gente ora a gente ora quando nós estamos tentados. Jesus diz, olha, ora para que vocês não entrem. E quando nós oramos, justamente o contrário. É quando não é para entrar, a gente ora quando já estamos tentados. Jesus diz, olha, a oração, ela vai se tornar prevenção contra as tentações do consciente. Todos eles estavam acordados. Ele diz, olha, faça com que a mente de vocês estejam assim, tomadas diariamente, cotidianamente, tomados por uma mentalidade que ora sempre. Porque ela vai ser a prevenção contra as tentações que visitam o teu consciente, que visitam o aqui, que visitam o agora. A oração vai ser prevenção. Por isso a gente não tem que, na vida, no cotidiano, a gente não vai ter que parar para orar. Já ouviu isso? Vamos parar para orar. A gente não para orar, a gente ora enquanto anda. A gente ora enquanto fazemos as coisas mais básicas da nossa vida. Por exemplo, você pode fazer a oração enquanto você está varrendo uma casa. Você está varrendo uma casa e você está ali glorificando o nome do Senhor. Você está ali orando ao nome do Senhor. Você entra dentro de um ônibus às 6 horas da manhã para ir ao trabalho e você está em pé no ônibus lotado, né? Situação ruim que tantos de nós enfrentamos. E você pode estar naquele ambiente ali, você olhar para o lado, ver tantas pessoas das quais você não conhece. E mesmo assim você pode orar intercedendo por essas vidas. Senhor Jesus, toca nessas vidas, salva este homem, salva essa moça. Visita, Senhor. E você pode fazer orações cotidianas, fazendo as coisas mais básicas da vida. Você pode pegar uma fruta, por exemplo, uma fruta que você gosta, degustar essa fruta. E na hora que você sentir o sabor, você fala, nossa Senhor, que fruta maravilhosa. Que fruta agradável. Isso é uma oração. Você pode estar passando pela rua, ver uma senhora atravessando a faixa, o carro quase pega ela, e, se possível, ajude. Se possível, mas não necessariamente você precisa ir atrás de um poste, ajoelhar e interceder. Se o Senhor tem misericórdia dessa senhora, vê um mendigo na rua e fala, Senhor, visita este homem, esse ser humano que se tornou um lixo para a sociedade. Você vê uma prostituta na esquina e você ora, Senhor, que ela possa saber que um preço já foi pago por ela na cruz. E não há nenhum amor humano que possa ser maior do que o prazer dela se sentir amada por ti, Pai. E você vai fazendo essas orações. Vai enchendo a mente com orações sempre. Então a gente vai encher a mente com um estado permanente de oração. E isso vai se tornar prevenção contra as tentações que visitam o nosso consciente. Por isso a gente vai orando sempre, enfim, sem cessar, como Jesus disse. Aí tinha muita coisa para a gente falar sobre essas orações do consciente, né? Mas é para o vídeo não ficar também tão extenso, que a minha intenção não é prolongar o vídeo de 1 hora, 40 minutos, não. Então, chegando a ele, versículo 41, ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. O versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Versículo 45, depois eu vou para o 44. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Veja bem, que no primeiro caso, no primeiro momento, eles estavam todos acordados andando com Jesus. E Jesus disse, olha, vocês precisam orar para que vocês não entrem em tentação. Que é prevenção contra as tentações do consciente. Vocês estão acordados. Naquele momento, Jesus, a partir dali, ele se afasta, ele quer um particular com o Pai, com o Senhor, ele se ajoelha, ele ora, ele fala com Deus. Quando ele retorna, o que os discípulos estão fazendo? Estão dormindo. Só que não era um dormir qualquer. Aqui mesmo, Lucas está dizendo que eles não eram dormindo de cansaço, não eram dormindo porque estavam muito afadigados. Não, eles estavam dormindo de tristeza. E Jesus sabe que nesse sono havia algo maligno. Jesus sabia que era
O sono não era um sono comum. Era o sono de quem estava perdendo as forças. Era o sono de quem estava se entregando. Era o sono da fraqueza. Era o sono de uma possível depressão. Era o sono de um possível conflito, de uma possível angústia. Era sono de alguém que estava perdendo as forças. Jesus vê malignidade no sono. Já parou para pensar nisso? Eles estavam dormindo de tristeza. E ele poderia dizer, olha que coisa boa, pelo menos eles estão dormindo, eles não estão pensando besteira. Mas eles podem sonhar besteira. Porque Jesus, nesse momento que vê eles dormindo, diz assim, olha, levantem, acordem, orem, para que vocês não entrem em tentação. Interessante. Dormindo com a possibilidade de entrar em tentação. Significando que mesmo dormindo, a gente pode ser visitado por coisas malignas. E Jesus está dizendo isso aqui. Por que estáis dormindo? Levantem e orem para que vocês não entrem em tentação. É a tentação feito sono. O oposto disso aqui é aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. O oposto disso é em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Porque tem muita gente que repousa, mas não sabe o que pousa nele enquanto ele está repousando. Então eles estão dormindo, mas o inconsciente deles pode ser atingido, pode se tornar vulnerável. O que Jesus está dizendo é que a oração se torna prevenção contra as tentações do inconsciente. Daquilo que me visita nos porões da minha inconsciência, nos porões da minha alma, nos porões daquilo que eu conscientemente não tenho acesso. Que até no dormir, às vezes quando acorda, você acorda aflito, angustiado, acorda sem saber o que houve, por que você acordou daquela determinada maneira, daquela determinada forma. Você pode dormir no seu sono, você sonhar, ou você ter impressões de que alguma coisa aconteceu com a sua casa, com a sua mãe, com seus filhos, com alguém próximo de você, ou com você próprio, e a partir dos sonhos, a partir daquilo que está sendo, imprimido aqui dentro de você, no seu inconsciente, você acordar diferente, alterado, mal-humorado. E Jesus está dizendo, a oração, ela é prevenção contra as tentações do inconsciente. Eu peguei aqui um exemplo, tem um livro aqui que eu gostaria de ler, que eu achei muito interessante para abalizar, ratificar isso que eu estou dizendo. Olha só. Aconteceu ultimamente com você? Sabe o que pode ser? Às vezes a sua mulher sonhou, sabe com o quê? Ela te viu num bar com a vizinha num sonho. Ou então, sabe o que ela viu? Viu você gastando o dinheiro todo da poupança com alguém que ela acha que é um tremendo picareta e irresponsável. E o sonho passa a ter espaço na mente e no coração dela. E se você é a mulher e quando acorda o marido a está olhando com aquela cara de juiz de direito à véspera de um veredito para mandar ou não mandar o réu, que no caso é você, para a cadeira elétrica, muitas vezes isso tem a ver com os sonhos da noite, com a tentação feito sonho, com aquilo que visita o inconsciente. Tem a ver com os sonhos da noite. Nada tem de objetivo, Pode também ter relações com projeções e fantasias que levam a percepções erradas. Aí o autor vai falar sobre eu, pessoalmente, o autor, já vivi essa experiência. Quantas vezes nesses 23 anos de casado eu vi minha mulher amanhecer de um determinado jeito e eu não sabia o que era. O que foi? Ela, nada.
Você está bem mesmo? E ela: estou. São os meninos que estão dando trabalho? Não, não, eles estão ótimos. E eu fiz alguma coisa de errado? Não. Não foi o que eu fiz, mas foi o que mora nos sonhos, nas entranhas dela que fez. Ora, enquanto eu não percebo isto, e ela não percebe também, corre o risco de me odiar nos seus sonhos e eu de desprezar seus problemas, apenas porque não estou sabendo que ela está brigando comigo dentro dela. E aí as entranhas movem as pernas e o sonho e o inconsciente determinam o comportamento humano. Então, isso acontece com muita frequência. Por exemplo, eu já me peguei encontrando com pessoas que não me fizeram nada e meu primeiro impulso foi de repulsa. Por quê? Depois de fazer uma viagem para dentro, vejo que eu sonhei que aquele cara me estava dando uma punhalada nas costas. Lucidez é uma palavra fantástica, porém absolutamente irrealista, pois nós somos todos os dias golpeados por essas forças do alçapão da nossa inconsciência, que vão determinar os movimentos das nossas pernas e não sabemos nem por que agimos de determinada maneira. Inconsciente, né, que a gente trabalha com a psicanálise, e a gente sabe como é que o inconsciente determina tantas vezes o curso da nossa vida, porque é esse outro da qual a gente desconhece, o outro que nos habita, o estranho que mora em mim. E a oração, ela é prevenção contra as tentações do inconsciente. E por último, para não me alongar tanto, Jesus aqui no versículo 44 diz: estando em agonia, orava mais intensamente. A oração como prevenção contra as tentações do consciente, a oração como prevenção contra as tentações do inconsciente e a oração como resposta à vida. Porque ele diz aqui que estando em agonia, ele intensificou a oração. É o meu desafio diário, é o seu desafio diário. Estando com mais agonia, estando com mais aflição, estando com mais desafios, estando com mais problemas, estando com mais percalços que se apresentem, intensificar a oração. Estando, qual seja a palavra, qual seja a situação, orou com mais intensidade, com mais vontade, com mais persistência. Em outras palavras, a minha resposta ao mundo é a oração. A minha resposta a todas as contingências, a todos os conflitos, a tudo aquilo que se apresenta para mim como um desafio, eu me coloco diante disso através e por meio da oração. Porque estando em agonia, ele orava mais intensamente. Ainda mais nos dias de hoje, da qual a gente precisa tanto da oração, não como apenas um meio de se resolver problemas. Porque a oração não é magia, a oração não é pé de coelho, não é trevo de 4 folhas, não é fazer algo ali sem sentido, como algo que vai te imantar e te proteger. Mas é a oração que nós fazemos, mesmo diante de desafios e problemas, é a oração que a gente faz para estar com Ele, com o Pai, para estar com Jesus. Estando com Ele, em oração, a gente pode enfrentar o que for, porque a gente sabe com quem se anda, a gente sabe quem é o nosso parceiro, quem está do nosso lado, quem é o garante, aquele que vai garantir que, apesar de todos os percalços, Ele está ali com a mão para nos segurar. Então eu posso orar com fé hoje. Você pode orar com fé hoje. Amanhã e todos os dias, apesar da doença, apesar da escassez, apesar dos problemas, apesar de qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a situação, você pode orar com mais intensidade. Quanto mais agonia, eu vou dar uma resposta para essa agonia. Eu vou orar com mais intensidade ainda, com mais força. A minha volúpia vai ser em orar com mais fervor no meu espírito. Crendo no cuidado, crendo no amor de Deus, crendo naquilo que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Até mesmo nos momentos das quais a gente pensa que Ele nos abandonou, que Ele nos deixou, que Ele foi embora. Parece que Ele saiu do planeta. Parece que Jesus estava aqui, saiu do planeta e fechou a porta e não deixou ninguém passar. São nesses momentos também que a gente pode ter certeza que Ele não fez isso. Ele está conosco. Ele nos deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, para habitar em mim e em você como penhor, como a garantia de que é Deus habitando em mim e em você. E tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, no seu nome, em oração, nós vamos receber. Nós vamos receber para quê? A gente tem a garantia de que vamos receber, e amém. Eu vou receber, você vai receber, eu creio nisso. Mas nós vamos receber para quê? Para nos esbanjar, porque é um capricho nosso, porque é apenas para mostrar que Deus ele responde orações. Não, ele diz que o Pai ele sempre vai ser glorificado no Filho quando essas bênçãos, essas respostas de orações chegarem até nós. A finalidade última de uma oração respondida não é necessariamente o bem para mim, mas é para que o nome dele, o nome de Deus, o nome de Jesus, ele seja glorificado. Por isso, aquilo que eu peço, estando em concordância com sua palavra, gerando louvor e glória para o nome dele, pode ter certeza, essa bênção, essa resposta de oração vai chegar a mim, vai chegar a você. Tá bom? Estando em agonia, orava com mais intensidade. Então, apesar de toda essa agonia, de toda essa aflição, de qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando hoje ou de dias, não cesse de orar. Que a sua mente esteja em um estado permanente de oração. Ela vai se tornar prevenção contra todo tipo de ataque espiritual, todo tipo de setas malignas. A oração, que é estar diante do Senhor, é comunicar-se com Ele, é buscar a sua presença, é almejar a sua presença. Isso é aquilo que vai fará a diferença na sua caminhada, na sua existência, na sua vida. Tá bom? Eu espero que essas palavras que eu disse, porque não há nada novo do que eu estou dizendo, apenas de novo. Não há nada novo, estou apenas dizendo de novo, eu não estou inventando nada, estou apenas querendo ser irmão de irmãos, ministrar e ser ministrado por vocês. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, numa espiritualidade tão paganizada que se corrompeu hoje no nosso meio, hoje nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, da Palavra, e a gente tem esse meio de um YouTube, de um WhatsApp, de qualquer outro meio de comunicação para interagirmos uns com os outros e dizermos uns aos outros, não pare, continue, estamos juntos, estamos de mãos dadas, podemos orar juntos, podemos levar as cargas uns dos outros, podemos ser irmãos uns dos outros nas esperanças, nas lutas, mas sabendo que a vitória é certa no nome de Jesus. Tá bom? Um beijão, fica com Deus. Tchau.